Olá pessoal! No nosso episódio de hoje, vamos conversar um pouco sobre o desvendar das moléculas que brilham, fenômeno que conhecemos como bioluminescência. Iremos focar nas realizações de 3 pesquisadores, que juntamente com as suas equipes fizeram as principais descobertas nessa área. São eles Osamu Shimomura, Martin Chauffe e Roger Chen. Vamos começar conhecendo um pouco sobre a história de Shimomura. Osamu Shimomura foi o primeiro a cristalizar um pigmento brilhante da classe das luciferinas. Também foi o descobridor da proteína azul aequorina. E também foi um dos responsáveis pela descoberta da proteína fluorescente verde, a GFP. Osamu Shimomura nasceu em Kyoto, no Japão, em 27 de agosto de 1928. Foi educado na antiga Manchúria, Osaka e Nagasaki. Em sua autobiografia, disponível na página do Prêmio Nobel, Shimomura conta detalhes sobre a sua infância, adolescência e início de sua vida adulta em um Japão no auge da militarização durante a Segunda Guerra Mundial. Shimomura trabalhava em uma fábrica de munição quando a segunda bomba nuclear foi lançada pelos Estados Unidos em 9 de agosto de 1945. Ele relatou estar sentado em seu posto de trabalho quando um poderoso flash de luz entrou pelas pequenas janelas e todos ficaram cegos por cerca de 30 segundos. Então, cerca de 40 segundos após o flash, seguiu-se um som alto e uma mudança repentina na pressão do ar. Após a Segunda Guerra Mundial, durante o ano de 1947, Shimomura foi rejeitado em 3 faculdades diferentes por não ter um bom histórico escolar. Porém, em 1948 foi admitido na Faculdade de Farmácia, estabelecida em um campus temporário e um quartel militar desocupado. Em 1951, ele se formou na Escola de Farmácia de Nagasaki como o primeiro de sua turma. Um de seus mentores, o professor Shungo Yasunaga, lhe ofereceu emprego como assistente no Laboratório de Química Analítica, o qual ele aceitou. Após 4 anos, o professor Yasunaga apresentou Shimomura ao professor e químico orgânico Yoshimasa Hirata. No mesmo dia, o professor Hirata convidou Shimomura para trabalhar com ele. Shimomura julgou ser uma direção guiada pelos céus e decidiu aceitar. Ele recebeu como primeira tarefa purificar e cristalizar a luciferina produzida pelo pequeno crustáceo cipridino. Hirata alertou Shimomura que essa luciferina era extremamente instável e se decompunha rapidamente na presença de oxigênio. Ainda avisou que o professor Newton Harvey, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, tinha tentado purificar a luciferina nos últimos 20 anos, mas não havia tido sucesso. Contudo, após muito trabalho árduo, Shimomura purificou e cristalizou a luciferina de cipridina em apenas 10 meses. Em sua autobiografia, ele relatou: "Quando finalmente consegui, fiquei tão feliz que não consegui dormir por 3 dias. Desde o fim da guerra, minha vida estava sombria, mas isso me deu esperança para o meu futuro. Provavelmente, a maior recompensa que ganhei foi a autoconfiança. Aprendi que qualquer problema, difícil que seja, pode ser resolvido com muito esforço." O primeiro artigo sobre luciferina de cipridina foi publicado em 1957. Em 1959, Shimomura foi convidado pelo Dr. Frank Johnson, da Universidade de Princeton, para trabalhar em seu laboratório. Em 1960, Shimomura embarcou para uma viagem aos Estados Unidos, junto com a sua esposa Akemi Okubo, que também era química. Eles se dirigiram para a Universidade de Princeton, onde Shimomura realizaria a sua descoberta revolucionária. Dr. Johnson contou a Shimomura sobre a água-viva brilhantemente luminosa Aequorea victoria, que era muito abundante em Friday Harbor, na ilha de San Juan, que fica a leste da cidade de Victoria, na ilha de Vancouver, no estado de Washington. Em fevereiro de 1962, Shimomura e seus colegas obtiveram cerca de 5 mg da substância luminescente quase pura. Era uma proteína, a qual foi chamada de aequorina. A aequorina atraiu grande atenção como uma proteína única que emite luz na presença de íons de cálcio, mesmo na ausência de oxigênio. Durante as cromatografias que foram realizadas para a purificação da aequorina,
Shimomura e sua equipe encontraram traços de uma outra proteína, que apresentava fluorescência verde e era eluída da coluna mais cedo que a aequorina. Essa proteína atualmente é conhecida como proteína fluorescente verde, a GFP. Em agosto do ano de 1962, Shimomura visitou as Bermudas e estudou a luciferase do famoso verme de fogo Odontocyllis enopla. Nos anos que se seguiram, Shimomura também definiu a estrutura da luciferase de cipridina. Shimomura levou anos para construir um modelo estrutural da aequorina. Em várias visitas a Friday Harbor, todos os verões, Shimomura, sua equipe, sua esposa e seus filhos, além de alguns estudantes locais, trabalharam na coleta e processamento da aequorea. Em 1972 foi determinada a estrutura da AF350, que é uma parte do cromóforo da aequorina. Em 1978, já estava disponível uma compressão da reação de luminescência da aequorina. Desde 1975, a aequorina tornou-se amplamente utilizada entre biólogos celulares e fisiologistas como uma excelente sonda de cálcio. A aequorina recombinante foi feita em 1985. 10 anos depois, Shimomura começou a trabalhar na estrutura de raio-x da aequorina, e a estrutura tridimensional completa da aequorina foi obtida no ano 2000. A aequorina é uma fotoproteína ativada por cálcio. No animal, a proteína ocorre junto com a proteína fluorescente verde, a GFP, para produzir luz verde por transferência de energia ressonante, enquanto a aequorina sozinha gera luz azul. Ela é uma holoproteína composta por duas unidades distintas, a apoproteína denominada apoaequorina, que tem peso molecular aproximado de 21 kDa, e o grupo prostético coeliterazina, que é uma luciferina. Sendo assim, a apoaequorina funciona como uma enzima e a coeliterazina é o substrato cuja oxidação é catalisada pela enzima. Quando a coeliterazina está ligada, a proteína é chamada de aequorina. A aequorina é produzida pelos fotócitos do animal, que são células efetoras epiteliais, nas quais a luminescência é desencadeada. A aequorina contém 3 motivos EF que funcionam como locais de ligação para íons cálcio. O local de ligação dos 2 primeiros átomos de cálcio mostra uma afinidade 20 vezes maior para o cálcio do que o terceiro local. Estudos afirmam que os 3 sítios de ligação de cálcio estão ativos, mas apenas 2 íons são necessários para desencadear a reação enzimática. Outros estudos relataram a presença de uma ligação interna de cisteína, que mantém a estrutura da aequorina, a qual é resistente ao calor. Quando mantida a 95 graus Celsius por 2 minutos, a proteína perde apenas 25% de sua atividade. A apoaequorina pode se ligar de forma estável à coelenterazina 2-hidroxiperóxido, e o oxigênio é necessário para a regeneração dessa forma ativa de aequorina. No entanto, na presença dos íons cálcio, a proteína sofre uma alteração conformacional e converte o seu grupo prostético, a coelenterazina 2-hidroxiperóxido, em coelenteramida excitada e gás carbônico. À medida que a coelenteramida excitada relaxa para o estado fundamental, é emitida uma luz azul, cujo comprimento de onda é 465 nanômetros. A aequorina tornou-se uma ferramenta útil em biologia molecular para a medição dos níveis intracelulares de cálcio. Essa proteína tem sido amplamente utilizada em muitos modelos biológicos, incluindo peixe-zebra, ratos, camundongos e células cultivadas. Como se trata de uma proteína, molécula relativamente grande, ela tem uma baixa taxa de vazamento das células em comparação com os corantes lipofílicos e não sofre fenômenos de compartimentalização ou sequestro intracelular, como é frequentemente visto para corantes sensíveis à voltagem, e não interrompe as funções celulares ou o desenvolvimento do embrião. Além disso, a luz emitida pela oxidação da coelenterazina não depende de nenhuma excitação óptica. Portanto, problemas de autofluorescência são eliminados. A principal limitação da aequorina
é o grupo prostético coenterazina, que é irreversivelmente consumido para produzir luz. Sendo assim, é necessário a adição contínua de coenterazina ao meio. Vamos voltar a falar agora das contribuições de Shimomura e outros pesquisadores para a descoberta da proteína GFP, aquela que era separada da equorina na mesma etapa cromatográfica. Em 1979, Shimomura já tinha obtido quantidade de GFP suficiente para determinar a estrutura do cromóforo dessa proteína. O próximo passo significativo na história dessa molécula veio com a clonagem do gene da GFP de Aequorea victoria, que foi realizada por Douglas Pracher e William Ward, em um laboratório de Cormier. Em 1992, foi estabelecida a sequência completa desta proteína. Pracher passou o gene da GFP para Martin Chalf, e a próxima etapa foi iniciada. Martin Chalf é um biólogo estadunidense nascido em 15 de janeiro de 1947. Chalf se matriculou na Universidade de Harvard em 1965, com a intenção de se formar em matemática. Porém, ele terminou mudando para bioquímica a fim de combinar seus interesses em química, matemática e biologia. No verão de 1971, a sua pesquisa realizada no laboratório de Joseph Zadrnaysk, na Universidade de Yale, resultou em sua primeira publicação científica. E Chalf voltou para Harvard para estudos de pós-graduação sob a supervisão de Robert Perlman, recebendo seu título de doutor em 1977. O grupo de Chalf foi o primeiro a expressar GFP em Escherichia coli e produzir culturas verdes brilhantes, estabelecendo esta proteína como marcador fluorescente in vivo. No ano de 1994, Chalf e colegas mostraram que era possível expressar GFP em neurônios de Caenorhabditis elegans. Esses e outros experimentos estão detalhados no artigo Proteína fluorescente verde como marcador para expressão gênica, que está entre os 20 artigos mais citados na área de biologia molecular e genética. Roger Chen também recebeu o gene da GFP de Pracher e colaborou com ele para expressar a proteína Escherichia coli. Roger Chen foi um bioquímico sino-americano, professor do Departamento de Química e Bioquímica da Universidade da Califórnia, em San Diego. Chen nasceu em uma família sino-americana em Nova York no ano de 1952. Frequentou o Harvard College com uma bolsa de estudo de mérito nacional, formando-se em bacharelado em Química e Física em 1972. Em seguida, ingressou no Laboratório de Fisiologia da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e recebeu seu título de doutor em Fisiologia em 1977. Foi nomeado para o corpo docente da Universidade da Califórnia, em Berkeley, de 1982 a 1989. A partir de 1989, trabalhou na Universidade da Califórnia, em San Diego, como professor de farmacologia e professor de química e bioquímica. Chen contribuiu para os campos da biologia celular e neurobiologia ao descobrir etiquetas fluorescentes geneticamente programáveis, permitindo assim aos cientistas observar o comportamento de moléculas em células vivas em tempo real. Ele também desenvolveu indicadores fluorescentes de íons cálcio e outros íons importantes em processos biológicos. Chen contribuiu para a nossa compreensão geral de como a GFP floresce. Ele também estendeu a paleta de cores além do verde, permitindo que os pesquisadores dessem cores diferentes a várias proteínas e células e pudessem acompanhar vários processos biológicos diferentes ao mesmo tempo. Chen começou a projetar a proteína para alterar e aprimorar sistematicamente as suas propriedades espectrais. Em 1994, seu grupo havia produzido uma variante azul fluorescente da GFP. Esse foi o início de um enorme programa de trabalho que resultou no desenvolvimento de uma vasta gama de proteínas fluorescentes que abrangiam o espectro visível. Chen também foi o pioneiro no desenvolvimento de proteínas fluorescentes que atuam como biosensores para os níveis de cálcio intracelular, a variação de pH e o status redox. Na água-viva Aequorea victoria,
A GFP é coexpressa com a equorina em pequenos grânulos localizados ao redor da borda do sino do animal. A GFP é uma proteína que tem uma estrutura de barril beta, a qual consiste em 11 fitas beta, com um arranjo de folha plissada, com uma alfa-hélice contendo cromóforo, 4 para hidroxibenzilideno e midazolidiona, chamado HBI. 5 alfa-hélices mais curtas formam tampas nas extremidades da estrutura. A estrutura do barril beta é um cilindro quase perfeito, criando o que chamamos de conformação beta-can, que é encontrada apenas nessa família. Cadeias laterais voltadas para dentro do barril induzem reações de ciclização específicas nos aminoácidos serina 65, tirosina 66 e glicina 67, o que induz a ionização do HBI à forma de fenolato e formação do cromóforo. Uma rede de ligações de hidrogênio e as interações de empilhamento de elétrons com essas cadeias laterais influenciam a cor, a intensidade e a fotoestabilidade da GFP e de seus numerosos derivados. Resíduos como glutamina 94, arginina 96, histidina 148, treonina 203 e glutamato 222 atuam como estabilizadores. A disponibilidade de GFP e seus derivados redefiniu completamente a microscopia de fluorescência e a forma como ela é usada em biologia celular e outras áreas das ciências biológicas. Enquanto a maioria das moléculas fluorescentes pequenas, como o FITC, o isotiocianato de fluoresceína, são fortemente fototóxicas quando usadas em células vivas, as proteínas fluorescentes como o GFP são geralmente muito menos prejudiciais quando iluminadas em células vivas. Shimomura relata ter coletado cerca de 850 mil espécimes de equoria para obter a equorina e descreve que até 1988 as medusas sempre foram abundantes. Porém, elas diminuíram repentinamente em número depois de 1990 e tornou-se muito difícil coletar até mesmo algumas. A causa dessa redução drástica pode ser pela poluição do mar por petróleo ou por causa natural. Shimomura destacou que se o desaparecimento da água-viva tivesse ocorrido 20 anos antes, não teríamos conseguido aprender o mecanismo da reação de bioluminescência da equorina, assim como o cromóforo da GFP. Osamu Shimomura, Martin Kauf e Roger Tsien receberam o Prêmio Nobel de Química em 2008 pela descoberta e desenvolvimento da proteína fluorescente verde GFP. Graças à contribuição desses pesquisadores, o uso dessas biomoléculas luminescentes e fluorescentes tem permitido o estudo e a visualização de diversos mecanismos dentro, fora ou mesmo entre as células, nos permitindo testemunhar interações microscópicas que antes podiam apenas ser imaginadas.